Hoje vamos estudar os conceitos básicos do movimento circular uniforme. Em muitas situações do cotidiano, deparamos com vários elementos que giram em torno de eixos fixos. Os engenheiros devem ser capazes de relacionar esses movimentos para poder projetar adequadamente um sistema de engrenagens. E nessas situações, é necessário observar as condições existentes do movimento circular, uma transmissão por correia ou uma transmissão por engrenagens. E essas grandezas, como que elas estão associadas a esse tipo de movimento? Fazendo uma análise pelo sistema de transmissão por correias, podemos observar que ambas giram no mesmo sentido, com o mesmo valor do vetor velocidade linear. Porém, analisamos a correia, separando as suas polias, podemos observar que elas possuem rotações diferentes. E isso ocorre devido ao vetor velocidade angular ômega, onde, analisando a polia 2, podemos observar que ela tem um giro mais rápido do que a polia 1. Porém, os vetores velocidades lineares de ambas as polias são iguais. A equação que relaciona a velocidade linear com a sua velocidade angular, ela é descrita por V, que é a velocidade linear, igual ao ômega, que é a velocidade angular, vezes o raio da polia. No sistema de transmissão por engrenagens, podemos observar que ambas giram em sentido contrário, mas os vetores velocidades lineares são iguais. Fazendo a mesma análise que foi feita para o sistema de polia, observamos que existe a mesma relação e as rodas dentadas giram em sentido contrário. Essa é uma análise chamada de escalar, onde o vetor velocidade linear ele é o produto do vetor velocidade angular pelo raio da polia ou da roda dentada. Como já foi dito, essa análise é conhecida como análise escalar da velocidade, onde não ocorre a preocupação do sentido e direção do vetor velocidade. Supondo uma situação em que uma polia possui um raio de 50 mm e gira 30 graus no sentido anti-horário com velocidade angular constante de 5 radianos por segundo, precisamos determinar o vetor velocidade V, nesse caso, vetor velocidade linear. Fazendo uma análise vetorial, resultante do produto vetorial da velocidade angular pela posição, podemos observar que, ao traçar um sistema de coordenadas para determinar o vetor posição R, como o raio é de 50 mm, fazendo as suas projeções em relação ao par de eixos x e y, encontramos que o vetor posição R vai ser igual a 50, que seria o raio da polia, vezes o cosseno de 30 na direção de x, mais 50 seno de 30 na direção de y, que resulta um vetor posição de 43,3i mais 25j. Determinando o sentido de giro do vetor velocidade angular, observamos que ele gira no sentido anti-horário. Utilizando a regra da mão direita, ele se torna positivo, igual a 5k. Podemos então determinar o vetor velocidade linear através do produto vetorial, do velocidade angular com a posição determinada anteriormente, que vai resultar no vetor velocidade linear
igual a 216,5j menos 125i. Observamos no desenho que o vetor velocidade em x ele é negativo, o que coincide com o sinal proposto no resultado, e o vetor velocidade em y ele é positivo. Ainda podemos determinar o modo e a direção desse vetor resultante, tomando as componentes do vetor velocidade, encontrando um vetor 250 mm por segundo com um ângulo alfa 60 graus. Definindo o vetor velocidade angular, é a taxa da variação da posição angular que vai receber o nome de velocidade angular. Sendo esse vetor constante, o movimento recebe o nome de movimento circular uniforme. Temos que observar um detalhe importante. O vetor velocidade muda sua direção em cada instante do movimento. Isso ocorre devido ao vetor aceleração normal, que recebe esse nome pois ele é o responsável pela direção do vetor velocidade. Podemos observar que esse vetor ele aponta sempre para o centro da trajetória circular e ele é calculado na análise escalar através de velocidade ao quadrado dividido pelo raio, ou uma análise vetorial fazendo o produto vetorial da velocidade angular com outro produto vetorial velocidade angular e posição. Podemos concluir que taxa de variação angular é constante com movimento circular uniforme. A direção do vetor velocidade só vai ser modificada pelo vetor aceleração normal. Os pontos de um corpo que gira em torno de um eixo fixo têm trajetórias circulares, exceto aqueles que pertencem ao eixo de rotação. A velocidade de qualquer ponto do corpo sempre vai ser tangente à trajetória desse ponto. E as equações utilizadas na análise escalar são ômega vezes o raio, velocidade ao quadrado sobre o raio, sendo que a primeira define o vetor velocidade linear e a segunda define o vetor aceleração normal. Numa análise vetorial, o produto vetorial da velocidade angular com a posição define o vetor velocidade linear, e o produto vetorial da velocidade angular com o produto vetorial da velocidade angular e posição define o vetor aceleração normal. Você tem que exercitar para poder conseguir colocar isso em prática. Bom trabalho.